Após 20 anos, Taubaté volta a discutir a criação de um Conselho de Mobilidade Urbana. O projeto de lei que tramita na Câmara Municipal quer evitar problemas na Justiça com relação ao reajuste da passagem de ônibus, que ainda não foi definido pela Prefeitura e já é alvo de críticas dos usuários. Dia D de vacinação amplia o número de pessoas imunizadas contra a gripe na região, mas muitas cidades ainda estão abaixo da meta do Ministério da Saúde. Em São José dos Campos, menos da metade da população tomou a vacina. A campanha segue até o dia 31 de maio. Violência doméstica quase termina em tragédia em Guaratinguetá. Homem ameaça mulher fazendo refém o próprio filho, um bebê de apenas 1 ano. Ele se entregou e foi preso após 1 hora de negociação com a polícia. A agência bancária é furtada no litoral norte durante o fim de semana. Dupla conseguiu fugir levando dinheiro do cofre. Valor não foi divulgado. Tudo igual na final da Superliga de Vôlei. Taubaté perde para o SESI por 3-7-1 e decisão do título fica para o 5º e último jogo do play-off no próximo sábado. Jogos regionais do idoso, delegação de São José dos Campos conquista o bicampeonato na competição, que terminou neste domingo em São Sebastião, no litoral norte. Segunda-feira, 6 de maio. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A Câmara de Taubaté deve votar amanhã o projeto de lei que pretende tirar do papel uma proposta antiga, a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Caso seja implantado, uma das primeiras pautas do Conselho já é duramente criticada pelos usuários do transporte público. A discussão do aumento da passagem. O pedido de reajuste foi encaminhado pela ABC Transportes para análise da Prefeitura, que ainda não se manifestou. A medida deve evitar problemas como o enfrentado pela Prefeitura de São José dos Campos, que só conseguiu reajustar parte do valor da tarifa de ônibus após uma batalha de 4 meses na Justiça. O único meio que a Ângela tem para chegar até o trabalho é o transporte público. São 4 ônibus todos os dias e para isso precisa sair cedo de casa, já que mora na Vila São Geraldo e trabalha do outro lado da cidade. Às vezes o ônibus vem lotado e o horário, se a gente perde o horário, daí tem que pegar outro ônibus que também é lotado. Fora que eu não tenho, eu só pego esses daqui que eu tô acostumado. Os outros eu não sei os horários, daí eu pego o primeiro que tem, me perco. Mas eu chego no meu lugar, lá onde eu quero, o meu destino, né? Ela reclama que o valor da passagem de R$ 3,90 não corresponde ao serviço oferecido. Eu acho que vai precisar baixar um pouquinho o preço, viu? Porque o meu é descontado do meu pagamento. E como se diz, esse dinheiro vai fazer falta. Mas a gente faz 1 hora extra, né? Fazer o quê, né? E o preço pode pesar ainda mais no bolso do passageiro. A empresa ABC Transportes enviou à Prefeitura um pedido de reajuste de 55% no valor da tarifa. Com o aumento, a passagem passaria para R$ 6,07. Não adianta, porque daí as linhas continuam as mesmas, fica tudo parado. Eles dão um horário para você, mas você não cumpre os horários, chega atrasado, a gente atrasa o serviço, atrasa tudo também. Então a gente vai para as alternativas, né? O Uber, mototáxi, porque tá difícil. A Prefeitura encaminhou para a Câmara um projeto de lei que será votado amanhã e que determina a criação de um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. 12 pessoas devem compor esse grupo, que tem como primeiro desafio a discussão do aumento da tarifa do transporte público na cidade, o que deve acontecer no mês de junho. A proposta do Executivo pretende evitar erros cometidos em São José dos Campos, que teve o aumento da passagem barrado pela Justiça várias vezes, que só liberou o reajuste parcial 4 meses depois, com a criação do Conselho de Mobilidade. Em Taubaté, uma lei complementar do município de 1999 detalha a existência e a atuação de um conselho, mas só agora, 20 anos depois, saiu do papel. A princípio, esse conselho funciona com 12 membros, 2 secretarias da Prefeitura, Mobilidade Urbana e Planejamento, composto também por um representante da empresa, sociedade civil organizada e também pelas ONGs e entidades de pessoas portadoras de necessidades especiais.
Esse é o projeto original, mas podem haver alterações, porque vai ser discutido aqui, os vereadores podem apresentar emendas na hora. Ainda de acordo com o vereador, a existência do conselho é fundamental, bem como a participação popular na discussão de melhorias. É importante a participação popular, é importante essa organização desse conselho para estar discutindo, mas sempre lembrando, a Câmara Municipal tem um papel fundamental nessas discussões. Aqui é a casa do povo taubatiano e é aqui que a gente vai discutir. Lógico que o conselho é importante para trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal nessas discussões de tarifa e também de reajuste. O que eles deveriam discutir lá? Eu acho que é a qualidade, porque chega o horário também é horrível, horário de pico, tinha que ter colocado mais ônibus, mas não coloca, entendeu? Parece uma sardinha, é horrível mesmo, é péssimo. Eu acho que precisaria de uma concorrência, porque é tudo muito à vontade, entendeu? Não tem concorrência, então eles fazem o que eles querem. Na região, outras cidades também discutem o aumento da tarifa. Em Jacareí, o reajuste deve acontecer somente com a criação do Conselho de Mobilidade. O projeto já tramita na Câmara Municipal. Desde o ano passado, a passagem está congelada em R$ 4,10. Em Guaratinguetá, o reajuste será de 60 centavos. Porém, o novo valor da passagem, de R$ 4,10, só deve ser cobrado depois que a empresa vencedora da licitação implantar as melhorias no transporte público exigidas no contrato. O prazo é de 180 dias. A nova empresa também terá o compromisso de renovar a frota. O contrato prevê ainda o pagamento de R$ 2 milhões para o município, valor que deve ser revertido na instalação de abrigos nos pontos de ônibus. E na próxima quarta-feira, a Prefeitura de São José dos Campos inicia mais uma etapa de discussões sobre possíveis mudanças no atual modelo de transporte público da cidade. Os moradores interessados em colaborar com o processo e contribuir com sugestões devem comparecer às oficinas participativas que vão acontecer em 7 regiões do município. O primeiro encontro vai ser na Casa do Idoso Leste, localizada na rua Cidade de Washington, no bairro Vista Verde, a partir das 6h30 da noite. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura para se inscrever na oficina. No ano que vem, o contrato com 2 das 3 empresas de ônibus que operam na cidade chegam ao fim. Por isso, há necessidade de se discutir os novos rumos do transporte joseense. O domingo foi violento na região, com o registro de pelo menos 3 tentativas de homicídio. Em Lorena, um homem de 28 anos foi baleado ontem à noite na Vila Celeste. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por 2 disparos no ombro efetuados por um suspeito em uma moto. O rapaz foi socorrido para o pronto-socorro de Lorena e o quadro de saúde dele é estável. Em Cruzeiro, 2 pessoas de 19 e 22 anos foram baleadas na madrugada de hoje no bairro Jardim América. As vítimas contaram que estavam de carro quando foram surpreendidas por 2 homens que queriam roubar o veículo. Como elas não pararam, os suspeitos efetuaram os disparos. E em Taubaté, um homem de 38 anos foi morto a tiros ontem à tarde no bairro da Estiva. Ele foi baleado no tórax e chegou a ser socorrido para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima já tinha passagens na polícia por homicídio e porte de drogas. Próximo ao local do crime, acontecia uma feira livre, mas ninguém se apresentou como testemunha para contribuir com as investigações. A polícia ainda procura pelo assassino. Um homem de 27 anos fez refém o próprio filho, um bebê de apenas 1 ano, após uma briga com a esposa neste domingo no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá. Ele ameaçou usar um botijão de gás de cozinha para explodir a casa onde ele estava com a criança. Depois de 1 hora de negociação com a polícia, o homem liberou o bebê e se entregou. Ele foi preso e, além de responder por tentativa de homicídio, também vai ser indiciado por lesão corporal pela Lei Maria da Penha, por também ter agredido a mulher com vários socos. E ainda em Guaratinguetá, um homem de 44 anos morreu atropelado ontem à noite na altura do quilômetro 65 da Via Dutra. O motorista contou à polícia que tentou frear quando viu o pedestre atravessando a pista, mas não conseguiu parar o carro a tempo para evitar o acidente. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
E ainda nesta edição do Band Cidade, cidades da região ampliam o número de pessoas imunizadas contra a gripe, mas mutirão de vacinas no fim de semana ainda não foi suficiente para bater a meta do Ministério da Saúde. E ainda São José dos Campos intensifica trabalhos de combate à dengue. Só nesta semana, a Prefeitura pretende fazer vistorias em imóveis de quase 30 bairros da cidade. Hora certa para você agora, quase 7 horas em ponto. Continue com a gente, o Band Cidade volta em instantes.